Associação Local de Obras Assistenciais. Local FM. Local FM. Tá na Local, Com Jesus vai tudo bem, 8 horas e 10 minutos, já de volta na segunda hora da Voz do Brasil para Cristo. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. No livro dos Evangelhos, Marcos 9, versículo 23, diz assim para nós: E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Nós temos aqui a palavra, a mensagem do Senhor, falando sobre um jovem lunático. E quando os discípulos aí, quando se aproximou, né, dos discípulos, viu ali uma grande multidão, a Bíblia fala, que alguns estavam, até os escribas, né, presentes, e logo toda essa multidão vendo que ficou espantada com a situação, né, e correndo para eles, o soldado perguntou: o que é que discutes com eles? E uma multidão respondendo: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que os expulsassem, e não puderam. Aí o Senhor traz uma mensagem para eles ali, uma repreensão, falando para eles que era uma geração incrédula, e que até quando, né, o Senhor estaria com eles ali, para que as coisas se resolvessem, né? Até quando vos sofrerei ainda? Aí o Senhor pede para trazer o jovem lunático. Esse termo lunático deriva da palavra latina lunaticus, que originalmente se referia principalmente à epilepsia, né? Ou então à loucura. Naquela época era uma das doenças que se pensavam serem causadas pela lua, né? Então a gente tem aí, pela versão Rei James da Bíblia, que registra lunatic no Evangelho de Mateus, que foi interpretado como uma referência de epilepsia, né? Uma doença da epilepsia. Por isso que aqui fala que ele espumava, né? O relato é que ele espumava, rangia os dentes e ia secando, né? E ali houve essa situação. E Jesus, ali no meio deles, ouvindo essa palavra, o Senhor pergunta, né, quanto tempo aqui sucede isso, né? Ele pergunta para o pai. E o pai fala: ó, desde a infância. Então a situação aqui, dentro desse livro, Claudinho, para chegar nessa resposta de Jesus, né, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer, nós vemos que qualquer situação que seja, Claudinho, Verdade. qualquer situação que seja, a pessoa passando, né, o que o Senhor quer é que nós creamos nele. Verdade. Independente da enfermidade, independente da situação financeira, independente dos problemas emocionais, independente das crises existenciais no casamento, na família, independente de qualquer situação, depressão, a angústia na alma, a tristeza profunda, os traumas da vida, independente de tudo isso, o que o Senhor quer que nós façamos, o quê, Claudinho? Crer. Crer, somente crer. Uma simples coisa. Simples coisa. Poderia ser muita coisa. Se torna tão difícil para nós. Verdade. Que a gente entra em desespero, né, Bia? É. No sofrimento, na dor, a gente acaba entrando no desespero. Crer. E o Senhor fala para nós assim, ó, falou para ele assim: se tu podes crer, ó. Ele chega, só dá uma palavra para aquele pai e fala assim: se você crer, tudo é possível ao que crê. Esse crer leva, Claudinho, a Bias, o David, o Felipe, leva a nós refletirmos o nível da... Como que está a nossa fé?
Né? A Bíblia fala para nós que a nossa fé poderia ser até o tamanho de uma mostarda. Vocês já viram já a semente da mostarda? O tamanho que é. Porque depois que ela cresce, ela vira baita. Mas é uma semente tão pequena. E Jesus falou, se você tiver um pouquinho dessa fé. Onde? De ouvir, né? De ouvir. Ouvir o quê? A palavra. Aí essa palavra faz o quê? A fé. A fé. Tem Sim. intimidade com o Pai. Ser renovada, né? E A fé vem pelo ouvir? a palavra. Ouvir a pá. Olha. O que o homem estava ouvindo? Estava ouvindo quem? A palavra. Né? O pai estava ouvindo a palavra. Então, no momento que ele pega isso, ele fala para o Senhor: eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. É o segredo. Ah, tá aí. Aqui está o segredo. Aqui está o segredo. Eu creio. Ajuda na minha falta. Na minha está assim. Eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Interessante, né? Que Jesus disse para ele crer. E ele disse, eu creio, Senhor. Mas preciso de mais. É. Me ajuda. E Deus quer o quê? Nos ajudar a crer nele. É verdade. Você pode ver na Bíblia Sagrada alguns personagens, quando vai mexer nesse lado da fé, ô Abías, sempre pede um sinal, né? Sim. Até na oração, né? Ô Senhor, me mostra aí, Senhor, faz alguma coisa aí para mim. A gente às vezes agimos até como Tomé, né? Tá ali vendo as coisas acontecer, mas tem que acontecer comigo. Não acontecer comigo, eu não vou. Não é suficiente. Não é? Então a palavra de Deus está falando para você hoje para você. Se tu podes crer, tudo é possível Aleluia. ao que crer. Glória a Deus. E esse homem entendeu, porque ele falou para o Senhor: Senhor, eu creio, mas eu tenho ainda credulidade, eu preciso ver o meu filho são. Eu preciso ver realmente que essa fé que o Senhor está falando para mim, crer em Ti, tem uma ação, que possa realmente o filho ser curado. E o Senhor, naquele momento que ouve o pai falando dessa forma, e ele vem da multidão que corria, repreendeu o espírito imundo e disse assim: espírito mudo, surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais. Aleluia. Olha que coisa forte. Não entre mais nele. Aí o espírito se agita com violência, sai do menino e ele fica como morto, a Bíblia fala. E quando ele está nessa situação inerte, Jesus pega pela mão, ergue ele e levanta ele e entrega para o Pai são. Glória a Deus.